E olha o que vocês vão aprender nessa aula de hoje. Esse lindo coelhinho. Já aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Também deixar sua curtida e no final, depois você me conta o que você achou dessa aula. Vamos lá para nossa parte 2 e continuação desse projeto lindo de Páscoa. Para iniciar aqui na pintura do nosso coelhinho, que é a finalização aqui do nosso projeto, vou utilizar aqui como vai ser o coelhinho para manter essa coloração aqui, para manter essa padronização das cores, não ficar muitas coisas coloridas aqui, porque já é um projeto bem colorido. Eu vou fazer ele nos tons de cinza. Então, antes de mais nada, para a gente trazer uma suavização aqui dos tons de cinza com branco, que são cores que secam muito rápido também, eu vou utilizar aqui o diluente. A gente vai começar pela orelhinha e depois nós vamos passando para as outras partes. Vou utilizar cinza claro, branco e o cinza comum. Aqui na parte de cima, para a gente trazer um pouquinho de volume para essa orelhinha, eu vou utilizar aqui um pouquinho do cinza claro, aqui na bordinha, ó. Bem cuidadosamente aqui com cinza claro, pode até jogar umas pinceladinhas para fora, que depois a gente vai criar também uns pelinhos a mais, então pode jogar umas pinceladinhas aqui para fora. Vou pegar bem de levinho aqui também, ó, um pouquinho do cinza mais escuro, já jogando essas pinceladinhas para fora, ó. Mesclando aqui com os dois tons para ficar mais suave ainda. Ó, pode vir com umas pinceladinhas bem fininhas, ó, pouquinha tinta, pra gente trazer esses pelinhos aqui pra fora. Aqui nessa partezinha vai ser bem mais iluminada. Então, vem aqui com branco, já esfumando junto também, ó, jogando umas pinceladinhas junto. Que é uma parte da orelhinha que vai ser mais iluminada, essa parte da frente. Então, já vem, ó, esfumando um pouquinho aqui por cima. Que é o que vai trazer um pouquinho de volume pra essa orelhinha. E depois a gente vai voltar colocando alguns detalhes a mais. Essa parte aqui de baixo já começa a sombrear, mas a gente não vai sombreando tudo de uma vez só. Vou entrar aqui com um pouquinho novamente do cinza claro. Cuidadosamente. E vamos deixar um espacinho para trabalhar com os tons rosadinhos aqui também. Para criar aquele efeito mais rosadinho aqui por baixo. Ó, venho agora com um pouquinho do cinza mais escuro. Vem trazendo umas pinceladinhas para poder criar esse efeito dos pelinhos mesmo, ó. Aqui na partezinha mais próxima da pontinha, eu venho até diminuindo um pouquinho mais as pinceladas, deixando um pouquinho menor. Por dentro, eu também vou trabalhar com um pouquinho mais, ó, para poder sombrear. Então, vem aqui por dentro, vou deixando um espacinho para poder entrar com aquela corzinha da orelha, uma corzinha mais clarinha aqui por dentro. Ó, pode vir trabalhando essas pinceladas. O diluente auxilia muito nesse processo de pincelada, que vai suavizando. Ó, pode vir com várias pinceladinhas bem suave, jogando um pouquinho aqui pra dentro para poder criar esse volumezinho da orelha. Agora aqui na parte de dentro, que é uma partezinha mais rosadinha, eu vou utilizar o rostinho de boneca. Vou pegar aqui um pouquinho do rostinho de boneca. E vou fazendo esse movimento aqui, ó. Entre essas pinceladas que eu fiz do cinza, eu vou trazendo um pouquinho do rostinho de boneca. Ó, bem de levinho. E para reforçar um pouquinho mais esse detalhe mais clarinho aqui da orelhinha, eu venho com um pouquinho do coral também. Bem de levinho, ó. Feito esse processo, agora eu vou voltar para colocar algumas pinceladinhas a mais, deixar esse efeito de pelinhos mais aparente. Para isso, eu vou pegar um pincelzinho mais fininho, vou utilizar aqui com leveza, ó, um pouquinho do cinza mais escuro, para vir trazendo essas pinceladinhas mais esfumadas. São as pinceladinhas que vão ficar um pouquinho mais marcadas, porém elas são mais esfumadinhas, ó.
Pode vir aqui à medida com que vai virando, pode vir virando aqui também. E vem esfumando aqui na lateral para não ficar muito marcado, ó. Da mesma forma, eu vou trazer aqui pra dentro também, ó. Peguei um pouquinho mais, lavei um pouquinho do meu pincel. Também pra trazer umas pinceladinhas esfumadas aqui na partezinha de cima. Depois das duas orelhinhas prontas, nós vamos passar aqui pra carinha do nosso coelho, pro rostinho do coelho. Eu vou utilizar as mesmas cores, vou manter as mesmas tonalidades aqui pertinho pra poder fazer. Pincelzinho pituar para poder auxiliar nesse processo de preenchimento, para ficar um preenchimento bem certinho. Vamos começar com a parte mais iluminada, que vai ser aqui do ladinho, ó. Então, já venho com branco nesse ponto em que vai ser mais iluminado. Já venho deixando esse lado bem mais iluminado mesmo. Pego uma quantidade do branco e o primeiro passo é esfumar mesmo. Aqui por baixo eu começo a mesclar com um pouquinho do cinza claro. Depois vai ser necessário fazer alguns retoques também. Ó, aqui em volta desse olhinho, eu também vou utilizar um pouquinho do branco. Então, o olhinho que vai ficar mais iluminado, essa lateral aqui. Vou fazer esse preenchimento maior e depois a gente só vem fazendo alguns retoques a mais. Na testinha aqui, ó, eu venho com cinza claro, mesclando com branco. O branco também vai entrar um pouquinho aqui por cima da cabeça dele, mantendo, ó, esse mesmo iluminado próximo da orelhinha. Então, vou manter o branco aqui também. E no contorno, conforme a gente fez na orelha também. Vem com um pouquinho do cinza, claro. E depois a gente vai trabalhar com um pouquinho do cinza mais escuro. Ó, vem, mesclo o branco. Nesse ponto aqui já vai ser um ponto um pouquinho mais escuro. Então, já vem, ó, mesclando o cinza mais escuro. Pra trazer um volume aqui nessa parte da frente da carinha dele. Ó, misturando bem as cores pra não ficar manchado. Mesmo que seja aquela pintura do coelhinho, que é cheio de pelinhos mesmo, mas é sempre bom a gente deixar o menos possível. Em volta aqui do olho vai ser um pouquinho mais claro, então eu entro com o cinza claro, vou até mesclar com um pouquinho do branco, porque como a gente utilizou aqui o outro cinza, então ainda assim vai ficando um pouquinho mais escuro, ó. Clareei aqui levemente com branco. Do ladinho de cá, vou colocar um pouquinho de profundidade também, então venho esfumando já o cinza mais escuro. Essa bochechinha dele aqui, vou deixar um pouquinho mais escura também. E do lado de cá eu retorno mesclando com um pouquinho do cinza claro, ó. Aqui na frente do focinho, ó, eu vou utilizar primeiro o cinza claro, tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer um movimento aqui embaixo, ó, para poder criar um efeito mais arredondadinho nesse queixinho dele. Então, faço esse movimento deixando um queixinho aparente aqui. Ó, como se fosse uma bochechinha mesmo que eu tô ressaltando aqui do lado de cá. Então, vem aqui, ó, esfumo um pouquinho, deixando aqui por baixo mais clarinho. Da mesma forma, eu vou fazer aqui por dentro, ó. Vem um pouquinho aqui por dentro. Repetindo o mesmo processo, porém um pouquinho mais claro, ó.
E a carinha dele vai tomando forma. Sombreei aqui por baixo para poder criar aquele volumezinho arredondadinho dessa carinha bem fofa. E aqui, ó, a gente pode puxar também para dar aquele realce da bochechinha dele, como se a bochechinha fosse bem mais arredondadinha. Então, pode vir aqui com um pouquinho do cinza, ó, mais escuro, e esfumar aqui no cantinho. Feito esse primeiro processo, agora eu vou voltar com outro pincel para trabalhar em alguns cantinhos. Vou pegar um pincelzinho menor. Vou trazer um pouquinho de profundidade aqui por cima também. Então, vem com cinza mais escuro e esfuma aqui próximo do olho, aqui na partezinha de cima, ó. Esfumo bem. Vou trazer um pouquinho aqui no cantinho também, ó. Agora, vou trazer do lado de cá, realçar um pouquinho mais. Que vai trazer um ressalto a mais aqui próximo do olho. É uma profundidadezinha que vai fazer toda a diferença no olharzinho desse coelho. Aí, vou puxar levemente aqui pra lateral pra criar um efeito de realçar esse efeito que a gente já fez aqui da bochechinha dele. Da mesma forma, eu vou trazer um pouquinho, ó, fiz uma marquinha aqui porque eu vou esfumar. A gente fazer aquela parte do focinho mais elevadinha aqui na frente, ó. Então, venho, demarco aqui um pouquinho, esfumo. Pra esse focinho ficar mais aparente, ficar mais bonitinho aqui. Ficar com volume. Vou colocar uma sombra aqui por cima do focinho também. E aqui no cantinho da boca, ó, é como se fosse a continuação aqui do lado. Que eu venho novamente com um pouquinho do cinza. Pra que esse detalhezinho aqui, ó, próximo da boquinha, fique aparente. Bem aparente essa parte aqui, fique mais elevada. E olha como que a carinha dele já vai tomando forma. Vou pegar um pouquinho do branco pra poder iluminar aqui na lateral. Pra realçar mais ainda, ó, esse volumezinho aqui próximo do focinho. Vou trazer um pouquinho aqui pra dentro também. Por baixo da boquinha aqui também, ó, eu vou trazer um leve iluminado. Então, vem com um pouquinho do branco e esfuma aqui por baixo. Por isso a importância de utilizar o diluente, que vai retardando a secagem. A gente vai conseguindo trabalhar muito melhor depois com as cores. Que evita com que seque rápido, a gente tem essa facilidade de trabalhar sem se preocupar muito aqui com o tempo de secagem, consegue mesclar bem as cores. Então, por isso a importância da utilização aqui do diluente. Vou trazer um pouquinho também, ó, aqui próximo do olhinho, bem esfumadinho, ó. Vou jogar aqui pro lado. E agora, eu vou trabalhar em alguns pontos um pouquinho mais marcados. Vou até pegar um pincelzinho menor aqui e a gente pode deixar o preto próximo, porque a gente vai precisar usar um pouquinho do preto também, para trazer mais profundidade aqui para alguns detalhes. Ó, vou entrar com um pouquinho do preto aqui próximo do olhinho, para trazer um pouquinho mais de profundidade. A gente também vai trabalhar aqui nas orelhinhas. Ó, vim com um pouquinho do preto do lado de cá. Vai dar um destaque a mais aqui no volume do olhinho, nos detalhezinhos do olhinho. Já aproveito também de uma vez para poder entrar em alguns cantinhos aqui da orelha, que vai trazer um pouquinho mais de sombra e um destaque a mais para os detalhes. Ó, vem aqui na lateral, reforça um pouquinho com preto e também do ladinho de cá. Principalmente do lado de cá, que é um ponto que tá muito mais sombreado.
bem esfumando, pra gente conseguir depois trabalhar com tranquilidade com os pelinhos aqui por cima. Então, pode deixar um pouquinho mais esfumado, ó. Vou utilizar aqui agora o cinza para poder demarcar a boquinha dele. Então, vem primeiro com o cinza comum, cinza escuro, ó. E faço a marcação dessa boquinha dele. E vou fazer um leve esfumadinho. Faço a marquinha e esfumo um pouquinho. Vou trabalhar com um pouquinho do preto também para dar mais profundidade, ó. Já podemos fazer aqui o formatinho do focinho. Vou trabalhar com as mesmas cores que eu utilizei na orelhinha. Então, nós vamos utilizar um pouquinho aqui do rostinho de boneca e sombrear, ó, fazer uma sombra esfumando bem com o coral. Ó, pode até reforçar um pouquinho mais aqui em volta, para trazer mais profundidade, pode reforçar um pouquinho, ó, aqui em volta, utilizando o cinza, fazendo um contorno esfumadinho com cinza, que vai deixar esse focinho mais aparente e mais volumoso. Uma pontinha do preto, ó, vem aqui por cima e dou esse destaque aqui também. Agora, nós vamos passar para a pintura dos olhinhos, que é o que dá todo o charme, todo o destaque aqui pro nosso coelhinho. Eu vou começar aqui, ó, com o azul celeste, vou utilizar um pouquinho do azul celeste, mesclando também o azul turquesa. Vou fazer um olhinho azul para esse coelhinho. Ó, venho, faço o contorno aqui também, ó, com o azul turquesa, deixo só um pedacinho aqui do azul celeste. Até aqui em cima. Vou pegar um pouquinho mais do azul celeste aqui na parte de baixo. E o restante nós vamos preencher com preto, ó. Toda essa bolinha aqui vai ser preenchida com preto. Então, com cuidado, que é essencial agora, deixar bem certinho o contorninho do olho. Ó, cuidadosamente, vou fazendo o preenchimento aqui. Aqui em cima a gente vai precisar fazer um contorno e aqui por cima a gente vai precisar esfumar também, trazer um pouquinho mais desse preto aqui pra cima, ó, de encontro com esses tons de azul. Então, cheguei aqui em cima, eu vou fazer um leve esfumadinho, ó, do preto pra trazer uma profundidade também, uma sombra um pouquinho mais marcada, uma profundidade. E também o preto, ele entra aqui contornando, ó, tinta em um lado do pincel só, bem de levinho. Eu vou fazer um contorninho em volta. O que dá o charme, todo o charme pra pintura de olhinho, é quando a gente entra com o iluminado, com o brilhinho que dá todo aquele destaque, que deixa bem bonito. Então, nesse primeiro momento, realmente fica um olhinho bem esquisito, né? Mas é depois que a gente vai colocar aquele destaque bem bonito, com os brilhos, que fazem toda a diferença aqui na pintura do olhinho. Vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Vou retornar, ó, com o azul celeste. O azul celeste vai entrar com um pouquinho mais de intensidade aqui no contorno. Venho mesclando com o azul turquesa. Ó, cuidadosamente. E agora a gente vai trabalhar com preto também, fazendo todo o preenchimento do restante aqui do olho. É um cuidado mesmo que a gente precisa ter para ficar bem bonito, tudo bem certinho. Ó, vamos contornando bem certinho o olho. Esse daqui é um olhão já bem mais aparente, bem mais destacado. E depois que coloca aquele iluminado, aquele pontinho de brilho, gente, é o momento em que satisfatório aqui para o resultado final da pintura, quando a gente trabalha com esses detalhes em olhinhos. Vou puxando aqui também para a lateral. Vou demarcando aqui um contorno também, ó, da mesma forma que eu fiz no outro. Eu vou puxar pro lado de cá também. Vou limpar o meu pincel, porque eu vou pegar um pouquinho do branco, uma esquinha do branco, para poder
iluminar um pouquinho mais, antes de trabalhar com aquele brilho mais marcado. Então, vem aqui na lateral, esfuma um pouquinho. E agora espero secar para eu poder vir com os pontinhos de brilho. Depois que secou um pouquinho mais, eu vou pegar um pouquinho, ó, do branco, uma esquinha do branco, para poder, antes de tudo, criar um reflexozinho iluminado, para trazer um volume a mais para esse olhinho, deixar ele mais arredondado, tanto de um lado quanto do outro, ó. Vou trazer aquele brilhinho mais fosco mesmo. Colocar um pouquinho mais aqui embaixo. E agora que vem aquele pontinho de brilho, ó. Que dá todo um charme aqui pro olhinho. Que deixa aquele olhinho bem fofo. Ó, coloquei um de um lado, também vou colocar aqui do outro, ó. Aquele olhinho bem pidão. É exatamente isso que é legal nessa pintura. É trazer esses efeitos bem detalhados, essa expressão bem legal do coelhinho, com esse olhar tão carinhoso. Agora que tá um pouquinho mais seco, eu vou voltar com preto para reforçar alguns pontos, mas é bem pouquinho, ó. Só para dar um destaque a mais em alguns pontos mais sombreados. Então, venho bem de levinho, pouquinha tinta na pontinha do pincel. Eu vou reforçar alguns detalhes aqui com preto. Alguns pontos sombreados, ó. Vem esfumando bem. Também vou trazer um pouquinho aqui pra baixo, ó. Trazer mais profundidade. Aqui a gente pode trabalhar com os pelinhos também. Eu vou pegar um pincel, vou molhar ele para trabalhar com a tinta branca com mais leveza, ó. Peguei um pincel macio porque assim eu consigo trabalhar com os pelinhos com mais leveza que com a tinta branca. Porque a tinta branca ela tende a engrossar com muita facilidade, às vezes a gente não consegue trabalhar alguns detalhes. Então eu venho, ó, fazendo uns pelinhos assim, mais esfumadinhos. Até mesmo aqui por cima, ó, pode vir com as pinceladinhas do pincelzinho mais molhado do branco para trazer esses detalhes de pelinho, como se tivesse uns pelinhos aparecendo, ó. Só com essa sujeirinha mesmo de tinta branca, um pincel mais molhadinho, a gente consegue trabalhar bem com esses efeitos. Ó, vem puxando alguns pelinhos. Ó, tanto de um lado quanto do outro. Tem lugares que vão aparecer mais, tem lugares que vão aparecer menos, mas não tem problema não. Importante é a gente conseguir colocar uns pelinhos aqui pra dar um efeito mais na carinha dele. Ó, pode puxar aqui pro lado também. Enquanto aqui a carinha vai secando para depois a gente voltar e fazer os retoques finais, a gente já pode preparar aqui o corpinho. Para fazer esse corpinho, nós vamos utilizar as mesmas cores. Eu vou deixar a parte da frente mais iluminada, já passei aqui o diluente. Então, vou deixar aqui, ó, essa parte da frente mais iluminada, então já venho com branco. A patinha também, ó, eu venho trazendo bastante do branco aqui para poder iluminar. Pincel Pitu ajuda muito a gente trabalhar com agilidade em áreas maiores. Então, vou trazer um pouquinho aqui também. Depois eu vou fazer o retoque dessa florzinha, dessa margarida que tá aqui. Então, não tem problema passar um pouquinho por cima. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho do cinza, claro, pra gente ir fazendo aquele degradê de pouco a pouco, sem forçar muito, sem escurecer muito de uma vez só. Então, a gente vem trabalhando de pouquinho a pouquinho. Vou colocar aqui nesse ponto do bracinho, um pouquinho esfumado. Depois eu vou passar para alguns detalhes, corrigindo o contorno também, alguns detalhes importantes.
Feito esse processo, agora eu vou mudar o meu pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor, para fazer sombras com uma quantidade menor aqui do cinza. Aqui por baixo, ó, vou trabalhar com um pouquinho desse cinza mais escuro para fazer o volumezinho da barriguinha, deixar ele com a barriguinha bem cheinha. Vou trazer um pouquinho aqui também, ó. Tem aqui a partezinha do bracinho, da patinha aqui do bracinho dele, ó, em que eu vou trazer esse volumezinho trabalhando com cinza. Cinza mais escuro, ó. Venho puxando bem levemente, ó, pra cá e pra cá. Pra não ficar aquele efeito muito marcado de divisão. Ó, ele fica bem suave aqui o efeito do bracinho. Também vou usar um pouquinho aqui por cima. Depois a gente só volta retocando os contornos. Fazendo alguns detalhes nas patinhas também. Aqui por baixo da carinha dele, eu vou colocar mais aqui na parte de trás, sombreado, ó. Então, venho com cinza aqui sombreando na parte das costas dele, ó. Pode ir suavizando um pouquinho mais aqui próximo da orelhinha, que depois a gente pode voltar e retocar também. Que às vezes acaba passando por cima, mas por isso que é importante essa atenção ao retoque, depois voltar pra deixar tudo certinho. Vem esfumando bem aqui na parte da bundinha. Não tem problema se sair um pouquinho aqui pra fora do risco, porque a gente vai voltar com as pinceladinhas ainda. E vou dando sequência. Aqui, ó, nós temos a patinha também. Eu vou trabalhar com um pouquinho de sombra aqui na curvinha, pra criar um volumezinho nessa patinha. E na parte de baixo dela também, pode vir com um pouco do cinza mais claro e depois vir com cinza mais escuro, esfumando, ó, pra criar um volume. Agora, com outro pincelzinho, eu vou trabalhar aqui nesses detalhezinhos menores. Então, a gente pode vir trabalhando nos detalhes maiores, depois só volta pra poder retocar alguns outros pontos que precisa de mais cuidado ao fazer. Primeiro passo, ó, cada dedinho desse, ele está por cima. Então, a gente sempre começa por aquele que está mais por baixo, ó. Venho nesse daqui que tá um pouquinho por baixo, com cinza claro, e faço a divisão, ó, com um pouquinho do cinza escuro. Vou pegar um pouquinho, ó, cinza claro na parte de cima e o cinza escuro para poder fazer aquela sombra de divisão de um dedinho pro outro. Ó, cinza mais claro por cima e venho com o cinza mais escuro fazendo a sombra de divisão. Cinza claro e um pouquinho do cinza escuro. E finalizo aqui, ó, com um pouquinho do cinza escuro também junto com o cinza claro. Pode trazer um volume aqui na lateral também, esfumando um pouquinho de sombra aqui na lateral, com o cinza mais escuro, para destacar um pouquinho mais de volume nessa patinha. Nós vamos retocar também utilizando o branco. Então, mesmo depois de ter passado o cinza claro, pode voltar com um pouquinho do branco para retocar, ó, e aparecer muito mais essa patinha dele aqui segurando o ovo de Páscoa. Vou utilizar aqui um pouquinho do preto para trazer um pouco mais de profundidade em alguns pontos. Então, vem aqui na frente, ó, e reforça um pouquinho mais essa barriguinha, essa divisão do bracinho para barriguinha. Também posso colocar aqui na partezinha de baixo. Deixar bem mais sombreado aqui por baixo da cabeça, ó.
Como tem essas florzinhas por cima dele, essa florzinha, essas folhinhas por cima dele, a gente pode trabalhar também com uma sombra aqui por trás delas. Então, vou pegar um pouquinho do cinza, principalmente porque tem as pétalazinhas que eu vou retocar depois com branco. A gente pode fazer essa sombra para que essas pétalas se sobressaiam mais ainda aqui por cima dele. Então, pode vir aqui com cinza, fazendo essa sombra das pétalas, da folhinha aqui também bem encostadinha nele. Faço aqui primeiro esse contorno, depois eu venho com um pincelzinho mais durinho para poder esfumar, ó. Tirar um pouco dessa marcação. Também vou utilizar um pouquinho do preto para trazer mais profundidade ainda nos cantinhos. Então, com uma esquinha do preto, ó, eu venho trazendo mais profundidade aqui entre uma pétalazinha e outra. Isso vai deixar com que essa florzinha fique muito mais volumosa aqui na frente quando fizer os retoques. Aqui tem uma pétalazinha escondida, mas ela é um cinza tão clarinho que vocês podem realizar esse mesmo processo, ao passar por cima. Agora aqui nós vamos trabalhar com uns pelinhos. Eu vou utilizar o cinza claro, pincelzinho pequenininho para fazer uns pelinhos bem fininhos, ó. Pouquinha tinta na pontinha do pincel e vem puxando uns pelinhos aqui na barriga dele, ó. Pode puxar uns pelinhos e dar uma leve esfumadinha para não ficar muito grosseiro. Ó, fiz um pouquinho, agora eu vou pegar o branco. Para pegar o branco, eu gosto de dar aquela umedecida no pincel, para poder suavizar um pouquinho mais a tinta. E vem, ó, com leveza, trazendo umas pinceladinhas. É importante essa leveza para não ficar muito manchado, ó. Para ficar bem suave mesmo. Não tem problema voltar aqui e esfumar de novo, não. Ele vai criando várias camadinhas de pelo aqui na barriguinha. Vou fazendo esse mesmo processo um pouquinho aqui também. Bem de levinho, pouquinha tinta. Quando a tinta tá mais diluída, pode até diluir no próprio aquarela silk, se você não quiser diluir na água. Olha como que fica a leveza para trabalhar nessas pinceladinhas. Ó, a suavização das pinceladas. Porque se for com a tinta branca mesmo, na consistência normal dela, ou de qualquer outra tinta, ele não vai trazer esse mesmo efeito. Vai ficar muito mais com aquela marca de pincelada mesmo, aquela marquinha de tinta falhada. Então, vem, ó. Dilui um pouquinho a sua tinta e vem fazendo essas pinceladinhas. Na própria patinha dele também pode colocar umas pinceladinhas aqui saindo pra fora. Depois de seco, se quiser, também pode voltar, ó, retocar um pouquinho mais do branco, ainda mantendo a tinta diluída, pra ter essa leveza aqui na barriguinha dele, deixar bem suave esses pelinhos. Agora, eu vou descendo aqui pra parte da coxa dele também, da perninha, né? Seguindo a mesma coisa, se quiser diluir, melhor ainda. Ó, quando a gente dilui a tinta, como que fica bem suave as pinceladas. Pode vir jogando várias pinceladinhas, ó, bem fininhas pra fora. Quiser, pode até voltar com umas pinceladinhas do cinza mais escuro também, pra trazer um efeito aqui nessas partes mais claras, ó. E vou dando sequência aqui pra parte de baixo. Gosto sempre de manter meu pincel mais úmido. Aqui, ó, diluo na própria mão mesmo. E vem fazendo essas pinceladinhas. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco.
Também vou passar pro lado de cá, ó. Pode até fazer com um pouquinho do cinza mais escuro saindo pra fora também. Pode fazer a diluição da tinta, que isso vai fazer, ó, com que a pinceladinha fique muito mais suave, ó. Feita essa parte, agora a gente pode fazer também alguns aqui por dentro. Pode manter ainda o pincel mais úmido, peguei o cinza mais escuro, peguei um pincelzinho até um pouquinho maior, pra vir puxando umas pinceladinhas. O importante é só tirar o máximo de água aqui do pincel, da tinta diluída aqui do pincel, pra ficar mais suave, ó, nessas partes mais claras. Ó, só com a sujeirinha de tinta mesmo. Pincel mais úmido. A gente consegue fazer esses detalhes mesmo com a tinta seca aqui embaixo. Olha como que fica bem suave. Isso porque eu tô, ó, peguei o meu pincel mais úmido, deixei meu pincel úmido, lavei ele, não sequei totalmente, deixei com um pouquinho de água. Peguei a tinta e dei uma misturadinha na minha mão. Isso faz, ó, com que a tinta fique muito mais leve de trabalhar. Para fazer o rabinho dele, fiz aqui o preenchimento normalmente utilizando o diluente. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza escuro aqui por trás. Vou mesclando com cinza mais claro e deixar uma pontinha com branco. Pode até colocar um pouquinho mais do cinza escuro aqui por cima para mesclar. Depois a gente vai trabalhar com as pinceladinhas também. Peguei aqui um pouquinho do preto para sombrear aqui por trás, ó, reforçar bem essa partezinha aqui de trás. Antes de trabalhar aqui com os pelinhos, vou reforçar bem mais aqui por trás com preto. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo de colocar aqueles pelinhos, ó, utilizando a tinta mais diluída. Pode vir puxando, aproveitando que o preto tá bem úmido. Pode vir puxando aqui do preto pra fora, ó. Vou pegar um pouquinho do cinza mais escuro, também um pouquinho mais úmido, pra trazer umas pinceladinhas aqui por cima também, ó. Agora eu volto com um pincelzinho menor. Pra ajudar na mescla e trazer umas pinceladinhas com branco. Aqui, pra poder retocar a orelhinha dele, você pode estar utilizando o próprio preto para fazer essa parte aqui. Pode utilizar também o preto um pouquinho mais diluído para suavizar mais a pincelada, ó. Pode vir aqui na lateral da orelhinha dele, tira o excesso de tinta e vem com essas pinceladinhas. Que essa parte aqui tá um pouquinho mais sombreada, então pode vir, ó, com o próprio preto fazendo o contorno dessa orelhinha. Só é importante tirar o excesso de tinta para não borrar, não ficar grosso.
E do lado de cá pode fazer ele normal com as cores mais claras. E aqui a gente também pode retocar da mesma forma. Vim também utilizando o branco diluído ou o cinza claro diluído para fazer uns pelinhos soltos aqui por baixo também, ó. Da carinha dele passando aqui pra parte de fora, ó. Tanto aqui quanto aqui próximo do ovo também, ó. Ó, pouquinha tinta bem diluída, olha como que as pinceladinhas vão ficando bem suaves, saindo aqui pra fora. Depois que vocês pegarem o hábito de diluir a tinta assim, pra trabalhar nesses traços mais finos, vocês vão ver que diferença que vai dar nos trabalhos. Aqui na carinha do nosso coelhinho, eu vou pegar o preto, peguei um preto com pincel filete, ó. Vou diluir bem essa tinta preta aqui na mão. Ó, tá bem líquida aqui na minha mão. Vou secar aqui o meu pincel, pra ficar com a pontinha bem fina, porque eu vou pegar aqui, ó, bem na pontinha, pra puxar o bigodinho dele. Ó, bem pouquinha tinta. Pra não fugir aqui das cores, eu vou fazer uma borboletinha praticamente nas cores que eu utilizei aqui mesmo, em todo o desenho. Então, essa partezinha aqui de baixo dela, eu vou utilizar o cerâmica. Faço o preenchimento dela todo com cerâmica, ó. O corpinho da borboletinha, pode até jogar umas pinceladinhas assim, pra poder entrar aqui nos próprios pelinhos. E se você está assistindo e vai pintar depois, você pode até começar pela borboletinha também. Ó, faço o corpinho dela. Depois pode retocar aqui também os pelinhos, para ficar bem certinho. Vamos utilizar o branco para poder iluminar. Então, vou pegar aqui o branco já de uma vez. Não vamos utilizar muito, ó. Vem com um pouquinho de branco esfumado aqui no meio, deixando as laterais mais escuras para poder criar um volume. Agora, nas asinhas dela, eu vou utilizar aqui na parte de baixo um pouquinho, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, eu vou utilizar as cores que a gente usou na orelha. Rostinho de boneca e um pouquinho do coral para sombrear. Então, vem aqui, ó, por baixo, preenchendo, preenche a maior parte com o rostinho de boneca. Agora, volto aqui, ó, sombreando com o coral. Uma borboletinha bem básica de fazer, ó, pode até fazer um contorninho aqui com o próprio coral também. A próximazinha eu vou fazer todo o preenchimento da mesma forma, ó, preenchendo primeiro com o rostinho de boneca e vou fazer algumas manchinhas, alguns esfumadinhos aqui utilizando o coral. Ó, peguei aqui um pouquinho novamente do coral e vou deixar um pouquinho manchado. Vou utilizar aqui, para poder sombrear um pouquinho mais, reforçar um pouquinho mais a sombra, o próprio cerâmica. Então, vem com cerâmica aqui por baixo, ó. Esfuma um pouquinho, para poder criar um volume a mais nessa asinha que está por cima. E pode também, ó, fazer um contorno aqui com coral. Na parte de cima aqui da asinha, pode contornar com um pouquinho só de tinta em um lado do pincel, bem fininho, fazer um contorno aqui com o próprio coral. Vou dar uma leve esfumadinha aqui em cima e deixar a partezinha aqui de baixo um pouquinho mais fininha. E pra finalizar, também, ó, com aquela mesma técnica de diluir a tinta, vou pegar aqui, ó,
o cerâmica, vou diluir aqui na minha mão mesmo, com um pouquinho de água. Limpo o meu pincel. E vou fazer as anteninhas, ó. Bem fininha. Para fazer o chãozinho, pode ser bem suave também. Então, como aqui a gente trabalhou com poucos pontos em verde, o ideal é a gente fazer um chãozinho verde, como se realmente ele estivesse aqui nos matinhos, próximo das flores. Então, pode vir aqui com diluente aqui por baixo, fazer por baixo das flores, ó. Pegar um pouquinho primeiro, antes de entrar com verde de vez. Pode pegar um pouquinho do palha antes de entrar com verde de uma vez só, para deixar aquele ponto um pouquinho mais claro, fácil de esfumar, ó. Já passei um pouco do diluente aqui por baixo. Agora eu venho com uma isquinha do mesmo verde que eu utilizei aqui na folha, que foi o verde maçã, e vou esfumando aqui junto com palha. Fazer um chão bem suave, ó. Não precisa fazer nada muito escuro, forçar muito não. Ó, bem suave mesmo o chãozinho aqui por baixo. E pode repetir esse mesmo processo em todo, ó, o chãozinho aqui do fundo, para depois a gente passar para a parte de cima. Depois de feito esse processo, agora a gente pode repetir também, utilizando um pouquinho do verde aqui nos cantinhos. Pode utilizar também, colocar algumas folhinhas a mais, quiser colocar folhinhas complementares. Se você tiver também extenso de folhinhas, pode estar utilizando. Então, aqui por cima a gente vai fazer a mesma coisa, vai manter, usando aqui primeiro, ó, um pouquinho do palha, ó, bem de levinho palha, e pode vir aqui no cantinho com esse tom de verde esfumando aqui por trás, ó. Aqui, tanto aqui quanto do lado de cá, ó, que também dá pra fazer a mesma coisa. Eu gosto de vir com um pouquinho do diluente primeiro, pra me dar essa facilidade de esfumar as tonalidades. Depois, com palha, vou esfumando bem esse palha. E uma risquinha dessa tonalidade de verde. Não tem problema se sumir aqui a folha agora, se ficar muito próximo da folha, porque vai ser necessário voltar aqui e retocar a tonalidade do palha. Mas daqui é só para não ficar aquele fundo vazio, esse fundo branco. Então, eu volto, pego um pouquinho do palha, junto com o diluente, pode vir com o diluente primeiro. Uma isquinha do palha, só para não ficar muito marcado de verde. Então, o palha vai ajudar a delimitar melhor esse degradê do verde. E depois disso, ó, pega um pouquinho, uma isquinha desse verde, para poder trabalhar aqui por dentro, nos cantinhos. Depois, gente, não tem jeito. Retoque, a gente precisa sempre estar atento para voltar e ver se não tá faltando nada, se não tá precisando entrar com nenhum detalhe a mais. Então, retoque a gente precisa fazer mesmo, depois que a pintura tá pronta. Então, isso aqui é apenas um detalhe, um pequeno detalhe que a gente precisa se atentar. Ó, vim aqui no cantinho, esfumei. Pro acabamento, eu utilizei aqui, ó, o stencil que eu tenho de folhinhas. Aqui também na parte de trás vocês podem estar utilizando o stencil e sempre se atentar se não precisa fazer nenhum retoque depois, porque isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Um beijo!